Bom dia, meu povo lindo, povo abençoado. Bom dia, minhas preciosas. Como é bom estar aqui com você nesta manhã de terça-feira, uma manhã abençoada, uma manhã incrível, uma manhã de milagres, uma manhã que o Senhor já havia preparado para mim e para você. Então, olha, já agradeça a Deus aí por esta terça-feira, agradeça a Deus pela sua manhã, agradeça a Deus pelo seu acordar, pelo seu despertar. Agradeça a Deus porque Ele é bom o tempo todo e a sua misericórdia dura para sempre. Então é manhã de você despertar, sair desta cama. Olha, é manhã de você agradecer a Deus e colocar aí no seu coração gratidão para que você possa aí viver um dia de milagre, um dia de bênção, um dia de cura, um dia, olha, de prosperidade na sua vida, porque um coração grato, ele alcança o coração de Deus. Amém? Então já fica com esta palavra aí. Eu já quero agradecer aqui, né, a sua audiência, agradecer por você estar aqui comigo nesta manhã. Não se esqueça que o nosso programa acontece de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Eu estou aqui sempre trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Então não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube da Pastora Oriane. Para quem não me conhece, que está entrando aqui pela primeira vez, convidado de alguém, que alguém pediu. Enfim, eu sou a Pastora Oriane, uma pastora que está aqui com você, sempre trazendo uma palavra de instrução, de direção e de correção para a sua vida. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like aqui. Quando você dá o seu like, você está também ajudando este programa a ir mais a fundo e mais longe para que a palavra de Deus venha a ser proclamada. E também não deixe de compartilhar esta mensagem, porque assim você está sendo um canal de bênção na vida de tantas outras pessoas. Amém? Hoje, gente, eu quero trazer uma palavra para a sua vida. Hoje já pega o papel, já pega uma caneta e já anote aí, porque você sabe que a nossa mente, gente, ela não consegue armazenar tudo. Então já pegue aí, já anote o que eu tenho de Deus aqui para falar para você, que se encontra em Lucas capítulo 5, verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus para você hoje. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o alto mar e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E aí a Bíblia continua aqui, que eles tiveram que pedir ajuda de outro barco para ajudarem ele, né, para não afundar. Amém? Dá para te dar um glória a Deus aí por esta palavra? Olha aqui, gente, aqui é a história de Pedro, de Simão. Olha só, a Bíblia diz que Simão era um grande pescador, aquele cara que estava acostumado a pescar, já era o trabalho dele, ele tinha uma pescaria, então ele já era um pescador, um profissional da área, então ele já sabia exatamente os dias, os horários que ele pegava grandes quantidades de peixe. Por quê? Porque ele era um profissional. Mas a Bíblia diz que Pedro tinha tentado a noite toda e não havia pego nada, nenhuma quantidade de peixe. E a Bíblia diz aqui que ele estava cansado e nisso ele para. E aí nesse versículo a Bíblia diz aqui que Jesus começa a falar para ele: não, Pedro, vai para o alto mar e lança tuas redes. Olha só, tu acha mesmo que Pedro queria? Não, ele não queria, ele estava cansado, ele já tinha pelejado a noite toda e nada apanhou. Mas a Bíblia diz aqui que quando Jesus dá uma ordem para Pedro, e Pedro responde aqui no versículo 5, e respondendo Simão: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a
tua palavra eu irei. Ei, não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre a palavra dele. Eu vim aqui te dizer neste dia de hoje que não é sobre o que você quer, não é sobre o que eu quero, mas é sobre a palavra dele. Ai, você não entendeu? Quer prosperidade, quer grandes peixes, quer um casamento bem-sucedido, quer filhos abençoados, quer uma empresa bem próspera. Ei, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre a palavra dele. Amém? E aqui a gente vê que é um barco. Gente, o que é o barco? O barco nada mais é do que uma embarcação, né? É um meio de um transporte fluvial. E a Bíblia está relatando aqui. Então, nada mais é do que um meio de transporte fluvial. É um barco onde ele está ali navegando. Ele está indo. E um barco, para ele fazer a sua viagem, ele precisa estar bem ajustado, ele precisa estar consertado, ele precisa estar em perfeito estado para seguir sua viagem. Então aqui se trata de um barco, né? Um transporte fluvial. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Aqui esse barco está representando eu e você. Está, sabe, representando a minha vida e a sua vida. E eu vim aqui te perguntar, será que você está conduzindo o seu barco em meio aos mares e os rios da vida? Será que você está conduzindo a sua vida em meio a esses mares e rios da vida tão altos que muitas vezes vêm para nos matar, vêm para nos destruir, vêm para nos afogar? E se a gente não estiver muito ajustado dentro da direção de Deus, a gente pode sim afundar. Então vim aqui te perguntar, como é que anda o teu barco da vida? Talvez você entrou aqui e dizendo, pastor, eu estou igual o Pedro, com o barco dele, olha, passei a noite toda e não apanhei nada, não consegui nada. Eu estou tantos anos da minha vida que eu não prospero, que eu não saio, que eu não consigo realizar, que os meus sonhos estão engavetados. Pastora, eu estou 5 anos, 10 anos nos mares da vida, que tento me afundar, que tento me afogar. Pastor, eu não sei mais o que eu faço, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Pedro estava assim, estava a noite toda sem apanhar nada, estava ali sem comer nada, sem vender nada, estava ali, olha, com uma vida indo para o fracasso. E mesmo ele sendo profissional da área, mas ele não estava conseguindo ter sucesso. Mas teve uma coisa que mudou a vida de Pedro e é que vai mudar a sua vida. Ele diz, sobre a tua palavra eu irei. Eu vim aqui te dizer, quando tu colocares a palavra de Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que a tua vida vai prosperar. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, a tua vida vai prosperar. Sabe por quê? Porque tem um versículo na Bíblia muito lindo que diz, colocai primeiro o quê? O reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, quer coisas acrescentadas na tua vida? Quer bênção? Quer prosperidades? Quer ministério? Quer família bem-sucedida? Quer um casamento abençoado? Então comece a colocar Deus em primeiro lugar. Foi o que Pedro fez. Pedro nos traz aqui 3 lições que eu quero compartilhar com você. Primeira lição aqui, coloque aí, para que o seu barco não venha afundar, para que a sua vida não venha ser destruída, para que você não venha morrer afogada aí em meio a esses mares da vida, essas ondas que muitas vezes vêm sim para nos prejudicar, para nos afundar, para nos afogar, para que você não morra aí nesses mares da vida. Eu vim aqui te trazer 3 lições que eu aprendo aqui com o apóstolo Pedro. Primeiro, obedeça a Deus. Obedeça a ordem de Deus na tua vida. O que Deus está falando contigo que você não quer obedecer? O que foi que Deus já te falou que você não quer obedecer? É interessante aqui que Jesus fala com Pedro. Pedro, lança a tua rede, olha, em alto mar. E é interessante que ele falou, mas Senhor, eu já fiz tanta coisa. Mas lança, Pedro, lança, Pedro. Aí ele fala, sobre a tua palavra eu irei. Ele estava dizendo, olha,
Eu, como profissional da pesca, eu não vou alcançar. Mas sobre a tua palavra eu irei. Eu vim aqui te dizer o que foi que Deus te mandou fazer que você ainda não fez. Porque, olha, eu vou falar aqui para vocês, é muito difícil quando a gente quer fazer algo de nós mesmas. Por muito tempo da minha vida, eu desobedeci a voz de Deus. Deus mandava eu fazer algo que eu não queria. Deus mandava eu fazer alguma coisa, eu não queria. E por muito tempo eu relutei. Eu sempre falei aqui para vocês, eu não sou nascida em berço evangélico, não, gente, evangélico, não. Sabe, eu tinha uma vida muito mundana, eu tinha uma vida fora dos princípios de Deus. E por muito tempo Deus falou, filha, me obedece, filha, eu quero te prosperar, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o rumo do teu barco. E por muito tempo eu relutei. Enquanto eu relutei, eu nada apanhei, eu nada alcancei. Eu não tinha uma família estruturada, eu não tinha um marido abençoado, eu não tinha um casamento próspero, eu não tinha um casamento bem-sucedido. A minha área financeira, a gente gastava tanto, eu e o meu cônjuge, que a gente, como se o dinheiro viesse, a gente não via da onde estava a vida, ao mesmo tempo que vinha, saía com facilidade. Ou seja, eu e meu esposo, nós éramos realmente um casal desestruturado. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, tudo na nossa vida mudou. Nosso casamento mudou. A nossa vida espiritual mudou, a nossa vida emocional mudou, a nossa vida financeira mudou, a gente conseguiu prosperar nele, porque não é sobre eu, é sobre ele, não é sobre mim, é sobre a palavra de Deus, não é sobre você, não é sobre a sua empresa, não é sobre aquilo que você acha que é, mas é sobre a palavra dele. Ou seja, quando a gente obedeceu à voz de Deus, a nossa vida deu um outro sentido, o nosso barco deu um outro rumo. Foi o que aconteceu com Pedro, o barco dele deu um outro rumo. Então a mesma coisa eu falo para você. Primeiro, obedeça a Deus. O que é que Deus está falando contigo que você não quer obedecer? Segundo, anote aí, tenha direção de Deus para a sua vida. Hoje nós estamos aqui nesse programa Make a Difference para trazer direção de Deus para a sua vida. Pedro estava ali, olha, tentando lançar a rede, mas quando Deus fala, Pedro, lança a rede em alto mar. Aí foi quando ele o quê? Olha só, ele teve a direção de Deus. Ele teve a direção de Deus. A mesma coisa acontece na tua vida. Talvez você está aqui, mas está sem direção de Deus. Talvez o teu barco da vida está aí, olha, está até navegando, está até em movimento, está até fazendo, mas não está indo para a direção certa. Talvez você está dizendo, pastor, eu abri uma empresa que o Senhor havia me mandado, mas eu não estou conseguindo prosperar, porque você talvez não está na direção certa. Pastora, mas olha, o meu casamento não vai bem, porque talvez você não está na direção certa. Talvez você pode estar até em movimento, assim como estava Pedro, estava com o barco em alto mar, mas ele estava na direção errada. Talvez a sua vida não está indo para a direção certa, mas eu vim aqui te dizer que o Senhor está te direcionando para a direção certa. Talvez você está andando, olha, igual o povo no Egito, olha, rodando e nada dá certo. Talvez você, olha, colocou algo, abriu algo e não está dando certo, não está prosperando. Talvez você que está me assistindo é o teu ministério, talvez você não está prosperando no teu ministério. Mas, pastor, eu estou fazendo de tudo, talvez você não está prosperando porque você não está na direção certa, você não está lançando a rede na direção certa. Talvez você está dizendo, pastora, mas olha, eu sou uma boa profissional e eu não sei o que está acontecendo, que eu estou desempregada, eu não consigo emprego, porque você está lançando a sua rede na direção errada. Você não entendeu. Talvez você está dizendo, pastora, mas olha, eu sou até uma boa mãe, mas eu não sei o que acontece com meu filho. Você está lançando a rede para o lugar errado. Pastora, mas olha, eu sou casada há tantos anos, mas o meu casamento não prospera, o meu marido continua desse jeito, ou a minha esposa continua desse jeito. Pastor, eu não vejo prosperidade no meu casamento, no meio da minha família, porque você pode estar lançando a rede para o lugar errado. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Comece a lançar a rede para a direção que o Senhor te enviar.
Começa a lançar a tua rede, começa a fazer aquilo que o Senhor já te direcionou. Quando eu comecei a fazer aquilo que o Senhor me direcionou, a minha vida começou a andar, a minha vida começou a prosperar, a minha vida começou a andar para o rumo certo. O Senhor manda eu te dizer que Ele está mudando o rumo da tua vida, Ele está mudando o rumo da tua história. Aleluia! Deus está mudando o rumo da sua história. Talvez você está ali, olha, lançando e nada dá certo. Você está fazendo de tudo e nada dá certo. E você já está cansando dessa vida. Você já está cansando desse casamento. Você já está cansando desta empresa. Você já está cansando desse trabalho. E você está dizendo, olha, não dá, pastora, não dá. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Mas eu vim aqui dizer, é sobre a palavra dele. É sobre você lançar na direção que Ele já te ordenou. Aí você vai ter prosperidade. Sabe por quê? Porque se você estiver fora da vontade de Deus, é perigoso. Mas se você estiver dentro da vontade de Deus, você se torna perigoso. É interessante que Pedro, ele se tornou um homem perigoso porque ele estava dentro da vontade de Deus. Todos tinham medo de Pedro, todos tinham inveja de Pedro, todos queriam prender Pedro. Sabe por quê? Porque ele estava dentro da vontade de Deus. Ele se tornou um homem perigoso. Aquele perigoso que eu digo que vai fazer barulho nas nações. É aquele que vai levar o evangelho. É aquele que vai proclamar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente prospera. E terceiro e último ponto para a gente encerrar, anote aí, quando você obedece a Deus, quando você está na direção certa, você não tem como não transbordar na vida de outras pessoas, não tem como, você começa a ajudar outras pessoas, você começa a querer ajudar outras pessoas através do teu testemunho, querer compartilhar aquilo que você viveu. É interessante aqui que o barco de Pedro, ele alcançou tantos peixes, a Bíblia diz com uma grande quantidade de peixe, que quase o barco dele ia afundando. Ele teve o quê? Pedir ajuda para outro barco para que ele pudesse compartilhar aquela quantidade de peixe. Eu vim aqui te dizer, quando a gente obedece a Deus, quando a gente está na direção de Deus, não tem como a gente compartilhar. Não tem como a gente não compartilhar com o nosso irmão, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem como a gente não transbordar na vida de tantas outras pessoas. Não tem como as pessoas não viverem a prosperidade também quando estão ao nosso lado. Então vim aqui te dizer, lança a rede. Lança a rede para o lugar que o Senhor já havia mandado. Amém? Quando você lançar a rede, você vai alcançar a prosperidade de Deus. Você vai ter um casamento bem-sucedido, você vai ser uma mulher, um homem próspero, você vai ter filhos obedientes, você vai ter uma empresa abençoada, uma empresa próspera, você vai alcançar a prosperidade de Deus. Se você ainda não alcançou, é porque você não está obedecendo, você não colocou ainda o seu barco da vida na direção certa e você também não vai conseguir compartilhar com outras pessoas a bênção que o Senhor está te entregando. Amém? Então que fica esta palavra aí, guarde essa palavra do teu coração e saiba, quer bênção, quer prosperidade, quer uma vida próspera? Então obedeça a Deus. Olha, ouça a ordem de Deus para a sua vida. Certo? Coloque a sua vida na direção certa, lance a sua rede na direção certa, que assim você vai compartilhar as suas bênçãos com outras pessoas. Amém? Deus abençoe e amanhã tem mais. Pai, abençoe esta vida, abençoe esta família, abençoe esta pessoa, que ela possa ser próspera em todas as áreas da sua vida, na área conjugal, na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área conjugal. Deus, eu quero prosperidade, que essa pessoa venha alcançar, Senhor, sucesso em todas as áreas, que ela venha te obedecer, que ela venha, Pai, realmente, Pai, seguir as tuas instruções, seguir a tua direção, para que ela venha compartilhar a bênção dela com outras pessoas. Porque, Pai, pessoas resgatam pessoas, pessoas curam pessoas e pessoas ajudam pessoas. Que esta pessoa, Pai, que entrou aqui neste canal, possa realmente resgatar outras, possam ajudar outras e possam curar outras, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E desde já, abençoa
esta vida em nome do Senhor Jesus e você diga amém, amém e amém. Glória a Deus e amanhã tem mais programa Make a Difference.